Vamos falar sobre mim, sobre Vanessa. Foi o livro que vocês indicaram, eu sorteei no potinho no vídeo de lidos. Esse livro eu já tinha visto falar muito no Booktube, ele teve sua hype. Eu só não lembro dos comentários, assim, se foi mais pelo ponto positivo ou negativo. Mas eu lembro que ele foi muito falado na época. Também eu lembro que ele foi muito comparado a Lolita. Tanto que até a parte que eu cheguei, teve uma menção ao Lolita. O protagonista forneceu o livro da Lolita pra menina ler. Mas vamos adentrar, né? Situar, contextualizar a história pra vocês. Vamos acompanhar a história da Vanessa. Aqui no começo da história, ela está com 32 anos. E uma menina a procurou pra falar que ela tinha sido abusada pelo professor dela de escola. E esse professor dela, 17 anos atrás, quando a Vanessa tinha exatamente 15 anos, ela tinha se envolvido com esse mesmo professor. Na época ele tinha 44 anos, se eu não me engano. Então ele já deve ter, sei lá, uns 60 anos, por esses 161 anos, né? No tempo total da história. E a história levanta aquele questionamento. Será que a Vanessa, na época de adolescência, ela também tinha sido abusada pelo professor? Porque na cabeça dela, ela tinha tido um envolvimento puramente romântico. Então a história ela volta no tempo a partir do momento em que a Vanessa conheceu esse professor, que é o Strain. A gente que tá lendo de fora, com toda a educação que a gente teve, que a gente desde pequeno, sabe, cresce, ouvindo, aprendendo, enfim, a gente vê que esse professor está investindo na Vanessa. Os gestos são sutis, mas são muito explícitos. A Vanessa, aos 15 anos, ela conhece o professor e ela começa a ter aulas meio que particulares com esse professor de poesia. Tem ela e tem mais um ou outro aluno. Só que de vez em quando os alunos faltam e fica só a Vanessa e ele. Então ele chega, ele senta muito pertinho, ele põe a mão nela, sabe, na perna dela. E teve até uma cena que ele foi muito ousado, que eles estão numa espécie de acampamento, alguma coisa assim. E ele tá meio bêbado e ele encontra ela sozinha e fala pra ela assim que queria levar ela lá pra cabana e se esconder com ela embaixo do cobertor e beijá-la. Nossa, achei muito... Gente, o professor falar isso pra uma aluna, pra um adolescente de 15 anos. Que merda, hein? A gente, enfim, tem vários detalhes que induz que ele... Enfim, vocês me entendem, né? E parei numa parte que ele fornece o livro da Lolita pra ela ler. Por que ele fornece o livro da Lolita? Gente, ele sabe que tá fazendo coisa errada. Tá dando em cima de uma criança, de uma adolescente de 15 anos. Sabe? A Vanessa, ela é tão ingênua, gente, ela tá caindo facilmente nas investidas dele. Ela é muito ingênua demais, bem condizente à idade, apesar de que acho que muitas garotas dessa idade já conseguem detectar essas coisas mais fácil, são bem mais assim, pra frente, mas ela é muito ingênua, vocês não têm noção. Tem hora que dá nervoso, que ela fica procurando, criando situações pra poder ficar com ele, se aproximar dele, tem ciúmes dele quando vê ele conversando com outra professora. Ai, gente, que nervoso, vontade de tirar no livro, dá um chacoalhão nela. Então a história fica alternando desse tempo do passado, tá contando, né, como que ela começou a se envolver com esse professor e de vez em quando vai no presente pra ver como tá desenrolando essas acusações contra ele. E ela ainda tem contato com ele, ela não se envolve mais fisicamente, mas ainda tem contato com ele, porque acho que no fundo ela guarda aquele sentimento, né, por ele. E ele pediu pra ela não ficar expondo, ficar falando sobre o que eles tiveram no passado, aí também já diz coisa, né, que ele confia nela. Enfim, gente, são muitos detalhes que mostram, contam essa história. É um livro que ele é atraente pra ler, sabe? Você quer saber onde que vai dar, por mais que você tenha um pouco de asco quando você vê essas cenas. Quando você imagina, sabe, um cara de 44 anos e uma menina de 15, tem que tomar muito cuidado. É complicado, né, gente? Enfim, eu vou lembrar mais, depois eu vou falar pra vocês. Fico com vontade de voltar a ler, mas é uma história perigosa, se vocês me entendem. Enfim, sem enrolações, já eu volto. Vou dar uma rearrumada na estante agora, porque eu tirei alguns livros pra colocar em caixas, porque não cabe mais. Todos os nossos planos de fazer uma estante nova não está dando certo até agora. Sempre aparece 1 milhão de imprevistos. Então, já tirei alguns, as caixas já estão lá no fundo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou nem limpar nada, eu só vou realmente reorganizar, porque agora eu tô sem tempo de fazer coisas com mais detalhes. Só pra mostrar pra vocês como vai ficar essa nova arrumação, pra abrir espaço pros novos livros que estão entrando.
quarto eu dei uma arrumada bem assim, gambiarra, que eu deixei espaços, lacunas para os próximos livros que eu vou entrar. Na pressa, na correria do dia a dia, eu não tenho muito que ficar caçando e enfiar, sabe, na estante, até futuras organizações e improviso. Vou mostrar pra vocês rapidinho, ó, essa parte aqui eu deixei um buraco, aqui atrás são lidos, ainda que eu deixei aqui, gosto de deixar todos os aparos juntos. Então os que eu for entrando lidos e da faro eu vou encaixando aqui, deixei buraco proposital, então não vai ficar nada bonito por enquanto. Aqui, esses 4 livros aqui são leituras em andamento que eu preciso finalizar. Eu coloquei aqui bem esparramado porque ficou um buraco para os próximos livros lidos que forem entrar. Deixei proposital esse espaço para isso, porque, né, já tem esse espaço aqui pra mim encaixando e pra mim não esquecer dos livros que ainda tenho que terminar de ler. Então eu deixei bem na cara assim, esdrúxulo pra mim não esquecer. E lá em cima também aqui, a primeira parte lá de cima ficava Crepúsculo, House of Night, ficava tudo. Agora eu coloquei vários livros aleatórios, vocês conseguem ver alguns, né, ali de trás são todos lidos. Esse daqui são os últimos novos que eu recebi e comprei, que eu preciso ler, tá? Tá meio bagunçado, mas é o que vai ficar por enquanto. Eu não gosto de deixar essa bagunça de lidos e não lidos assim, na mesma parte, mas eu realmente tô num momento bem atolado e eu não vou fazer os meus livros, porque futuramente eu vou reorganizar. Quando eu tiver melhores condições, enfim. Então por enquanto vai ficar do jeito que tá. Só pra mostrar pra vocês, pra dar uma atualizada nos vídeos, pra vocês verem que tá um pouco diferente a estante. É por esse motivo. Beleza? Eu vou tentar falar rapidinho porque eu tenho que ir trabalhar. E hoje eu vou trabalhar só meio período porque eu vou viajar pra casa dos meus pais, aniversário do meu sobrinho. Ai, comer muitos docinhos. Adoro festa, gente. Adoro dela. Vou ver se consigo filmar alguma coisa pra mostrar pra vocês, tá? A Mari brincando, sei lá. Mas consigo mostrar da viagem. Bem, eu cheguei praticamente na metade de Minha Sombria Vanessa. E o livro tá muito bom. É que é complicado usar alguns termos, como dizer assim, o livro tá gostoso porque é uma história nojenta e complicada. Mas é uma história que atrai, porque eu quero saber onde que vai essa loucura. É a mesma coisa que eu falei em 50 Tons de Cinza. Onde que vai essa loucura? Aqui no ponto da história, já estão descobrindo sobre a Vanessa e o Strain. Não tem como não dar na cara, né? A Vanessa, ela tá muito fissurada pelo Strain. Os dois estão muito fissurados um pelo outro. E não tem como. Detalhes, os dois depois da aula ficam sozinhos. Gente, eles dão... Ó, teve uma cena que eles estão lá como aluno numa das aulas de literatura, após, né? Umas aulas particulares. Aí os dois vão lá pro quartinho, apaga a luz, dão uns beijos, depois ele sai, ela acabou toda inchada, e o menino olha assim, sabe, fica sem graça, vermelho. Quem não percebe, né? Depois de um casal ter dado uns amassos. E a primeira vez dela também, eu tenho que mencionar pra vocês, sem spoiler, sem muitos detalhes sórdidos, nojentos. Foi repugnante. Em nenhum momento ele a respeitou. Foi grotesco. Quando ela se envolve com ele, já chegaram aos finalmente. Quando ela se envolve com ele, ela sente nojo dele, mas ela não consegue ficar longe desse cara. Ele sabe que está fazendo errado, sabe? Porque ela é uma menina. Ela tem 15 anos, ele tem 40 e pouco. É nojenta essa história. E ver a menina, sabe, romantizar, se sentir tão presa a ele, dá vontade de chegar lá e dar um chacoalhão, aquele chacoalhão bem forte, tipo, acorda, garota. Agora até os pais dela, por da história, até os pais dela já descobriram, tá? Mas tá uma loucura, porque ele quer que ela, olha que absurdo, ele quer que ela assume a culpa, porque ele sabe que a vida dele, né, se descobrir, né, eu imagino que essa história, geralmente, esse tipo de história até se torna pública mundialmente, dependendo do ponto, do ápice da coisa. Ele sabe que ele tá errado. Imagina se ele cai numa prisão. Enfim, vocês sabem o que acontece. Então ele quer que ela assume a culpa. E a bichinha não, tá bom. Ai, gente. Isso é tão nervoso, isso me dá um nervoso. E saber que isso acontece tanto na vida real, essa história é tão real. Sabe, ela tá sendo muito bem escrita, porque ela tá conseguindo passar esse sentimento de nojo, de asco. Sabe, a gente ouve muito pela mídia aí como as crianças são seduzidas, como elas são romantizadas por esses homens. Sabe, como elas acreditam no amor através deles, ela se preocupa, ela tá tão, assim, fissurada, porque ele fala, você tem que fazer uma faculdade, tem que seguir sua vida, e ele já conversou seriamente com ela, falou assim, ó, é como se fosse, assim, vou dizer com minhas palavras, só somente uma fase na sua vida, você, um dia nós vamos nos separar, você vai seguir sua vida, isso aqui simplesmente vai ser uma experiência pra você, né? E ela não, ela acha que vai ficar com ele pro resto da vida, ela não quer fazer faculdade, quer ficar ali com ele o tempo inteiro, nos feriados, sabe? Ai, ela levou ele pra casa dela, eles fizeram lá na casa dela, gente, escondido dos pais. Ai, cada absurdo. Enfim, é muita coisa, sabe, pra se conversar, mas eu não posso nem falar muito, porque eu tô com pressa. Eu tô gostando do livro porque ele tá passando uma realidade muito crua, muito verdadeira, sabe? Ele tá sendo muito bem escrito. A autora soube abordar, sabe? Soube passar isso de forma convincente. Gente, tô com um pouco de pressa, eu já vou sair. Mas, por enquanto,
É esses sentimentos que tá me despertando até agora a leitura. Depois eu venho passar mais pra vocês, tá? Fui no mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Pra quem dizia que eu não lia nada porque eu só ficava no celular, meu celular quebrou e eu não tô lendo nada. E quebrou porque alguém jogou praga aqui, né? Não vou dizer quem foi, né? Mas o tipo de evento que aconteceu no celular novo, né? Só pode ser do praga. Não. Você não está lendo porque você tem 2 outros celulares. Um da empresa e outro quebrado, com a tela quebrada. Pode estar o que for. A tela tá trincada, você não enxerga nada, mas ele dá um jeito de mexer no celular. Agora, se não tivesse nenhum celular, aí sim. Aí nada. Você ia fazer o quê? Aí eu ia sentar na frente da casa aqui com os vizinhos e tomar uma cerveja. Então você não... Olha lá, olha lá. O quê? Ajeita esse ângulo aí, pelo amor de Deus, esse pronto. Só vai ficar desfocado, você tá atrás de mim, ó. Não dá nada. Não, é ruim na hora de editar, fica desfocado. É só não focar em mim. Vai. Bom, e aí? Fala a sua leitura. Vou falar a minha, fala sobre a sua primeiro. Tô empacado faz um mês. É isso. E não vai desempacar, não vai abandonar, não vai terminar. Não sei, daqui a pouco eu termino ele do nada. Quando que me der uma louca, eu termino em 2 horas esse livro aqui. Isso porque ele tem que ler pachinko com o pessoal dos membros. E ele tinha disponibilizado uma nova votação. Na verdade, opções, né? Eu nem coloquei em votação, porque, gente, ele nem leu pachinko ainda com os membros. E ele quer fazer outra votação? Oxe, mas eu achei que eu ia começar a ler aquela vez. Aí eu comecei esse livro aí, travou. Então, ou desiste, porque você desiste, ou termina. Não, vou terminar. Fala sobre sua leitura. Eu sobre a Vanessa. Eu fiz 2 anotações, não vou falar muito. Já viu anotado aí a placa? Então é isso daí. Fiz 2 anotações pra vir conversar com você. Tem que colocar no celular porque eu tô lendo em hora de serviço, não dá pra me gravar vlog. A primeira, como eu vou falar pra vocês? Ela entra em chat na internet e salva as fotos de todos os caras que ela conversa. É, mas eu preciso contextualizar eles. Já tá contextualizado já. Ela, gente, essa Vanessa, eu tô pegando um ranço tão grande dela que vocês não têm noção. Eu não sei se é ingenuidade ao extremo, sabe? Ela defende esse cara até a morte. Ela tem, já falei isso, né, outras partes. Ela tem extremo nojo dele, mas não desvincula, não se afasta dele. Ela deu uma afastada dele depois dela, no passado, né, com 16, 17 anos. Ela deu uma afastada dele porque ela foi obrigada a sair da escola, porque ela acabou descobrindo que ele tava por trás, né, dessa saída dela, que ele fez com que ela saísse da escola pra ele não se prejudicar. Lembra que eu tinha falado que ele fez com que ela assumisse a culpa pra ele não se prejudicar? Então ela descobriu que ele estava por trás de tudo isso. E já eu chego nessa parte que ela descobriu que ele estava por trás. Mas tem uma cena que ela, enfim, tá se permitindo conhecer outros caras, inclusive mais velhos, parece que ela atrai, né? Ela acaba gostando, né, do perfil dela. E ela começa até a entrar em chats pra conhecer novos homens. E
Não importa se o cara é bonito, se é feio, ela fala pra todos eles que é bonito, independente disso. E ela salva todas as fotos numa pasta denominada lá coisa de matemática, pra mãe dela não descobrir. E ela salva todas as fotos de todos os caras que ela conhece. Ela não se encontra com eles, mas ela salva todos os caras que ela conversa no chat. Estranho, né? Estranho. Estranho, porque ele, também o Strain, o cara de 44 anos que ela se relaciona, ele tira fotos dela em posições e situações, né, comprometedoras. Enfim, isso diz um pouco da personalidade dela, que ela talvez possa ter aprendido com o Strain. E segundo, deixa eu só dar uma lida pra me dar uma contextualizada pra vocês. Ela tá filmando só os cabelos dela. Claro, você tá atrás de mim. Ela quer mostrar que ela pintou o cabelo, gente, é isso. Nossa, gente, meu cabelo já tá com a raiz voltando. Nada a ver. Hoje ele tá feio. A situação é a seguinte. Ela acabou descobrindo, né, que ele tava por trás. Aí ela foi atrás dele. Depois de um tempo ela foi atrás dele tirar satisfação. E ele manipula a mente dela de uma forma que ela se sinta culpada, que ele não tem culpa nenhuma no cartório. Ele é totalmente manipulador. Aí o que acontece? Eles estão lá conversando, ele oferece uma cervejinha pra ela. E o que acontece? Ela toma tanta cerveja que ela fica aérea e ele leva ela pra cama. E mesmo assim, no fundo do subconsciente dela, sabendo que ela não quer mais aquilo, não quer, ele ainda meio que força, né, gente? Porque ela não está num estado sóbrio, né? Ele faz daquilo com ela e na cabeça dela ela não quer. Ela até pede um momento pra ele parar, mas ela tá tão embriagada que ela não consegue afastá-lo. E ele faz com ela. Aí, ela, assim que acaba esse ato, ela vira pro lado e vomita. Ele fala assim pra ela, nossa, mas tá passando mal, que não sei o que, volta aqui, deita na cama e dorme. Tá, ela voltou pra deitar na cama. Em vez de dormir, o que ele fez? De novo com ela, no subconsciente dela, né, passando por tudo aquilo, e ela pensando, nossa, será que isso é... O YouTube vai coisar, será que isso é? Gente, a menina tá embriagada, no subconsciente dela, ela não quer, e ela se auto-pergunta isso. Ela não estava apta pra pensar. Mas ela sabia no momento que estava acontecendo. Ela não estava apta. Não tava. Não tem dificuldade em... Só que é assim a questão. Ó, o livro é alternado no passado e no futuro. E no futuro ela já tá com 32 anos, se eu não me engano. Então, apareceram novas evidências desse cara, que ele abusa de menores. E ela fica se questionando se o que ela passou no passado foi abuso ou se foi simplesmente o amor que ela vivenciou com ele. E vários fatores evidenciam que foi abuso. E ela ainda fica com esse empoderamento, ela protege ele. Aí teve uma reviravolta. Reviravolta não, já mostrou o desfecho do Strain. Não vou falar aqui porque é spoiler, já teve desfecho. Eu não sei nem o que pensar sobre isso, porque eram dois caminhos depois que descobre sobre ele. Um era outro, eu comentei no play passado e agora, né, aconteceu outro. A história levava a isso, né? Uhum. O que você acha disso, dessa história? Eu acho que eu vou encostar minha cabeça aqui no sofá e vou pegar o celular que eu tenho agora pra poder mexer. Nossa, eu jurava que ele ia falar que ia ler, gente. O livro? É. Ou qual? Qual do livro? Meu sobre Vanessa? Não, o seu, né? Não, vou ser sincero, não vou ler mesmo. Desempaca, os membros tá estão esperando sua leitura. Não, ok, eu vou. Por vocês eu vou desempacar. Mas não hoje, amanhã. Porque amanhã é outro dia. Como dizia Scarlett O'Hara. Vamos finalizar a minha sobre a Vanessa? Gente, eu acho que eu anotei algumas coisas. Só uma anotação que eu fiz, né? Sobre o tempo todo a Vanessa ter ciência que ela foi, né, abusada pelo Strain. O subconsciente dela sempre falava isso. Mas ela não quis aceitar em nenhum momento. Ela, né, falou da boca pra fora. Assim, teve um momento ou outro que ela falou, mas é complicado. Gente, essa história é muito complicada. No interior dela, ela não queria aceitar, mas a cabeça dela, enfim, é tudo muito complicado. Ela queria e não queria aceitar ao mesmo tempo. Mas ela tinha medo do que acontece. Ela receber o diagnóstico e ter que passar por tratamento, sabe, de ser exposta. Ela tinha medo desse pós. Ela falava várias vezes durante a história que se ela confessasse tudo que aconteceu com ela, se ela colocasse pra fora, o mundo dela desmoronaria, sabe, o mundo dela acabaria. Eu acho que ela não teria cabeça pra lidar, então ela auto se sabotava. Aquele abuso foi a vida dela, sabe, aquele abuso barra amor, porque na cabeça dela era um amor. Ela sempre foi uma garota muito carente, então o Strain supriu isso nela, de alguma forma. Ela sempre foi muito fácil de manipular. Em vários momentos, quando ela tava conversando com o Strain, a gente via as coisas que ele falava pra permear, rodear a cabeça dela e formando aquela cabecinha ingênua,
sabe? Ainda se formando. Então ela acreditando naquilo que ele falava. Em vários momentos também, quando ela estava se relacionando fisicamente com ele, em vários momentos a autora descrevia a mente dela saía, como se fosse um espírito, né? Imaginem, uma fumaça. Saía naquele momento, ficava só a casca, o corpo passando por aquele momento e passava por várias situações. Ela se visualizava andando pela casa, estava passando por uma situação ou outra, ela se desligava. Acho que essa é a palavra certa, ela se desligava. E ela tinha nojo dos atos, mas ela não conseguia, gente, ela não conseguia afastá-la, ela precisava daquilo, ela procurava pra isso. Quando ela foi ficando mais velha, ela ia procurando ele porque ele não queria mais ela, mas ali eu procurá-lo pra ter esses momentos, né, pra ter esses relacionamentos físicos. Dava a entender que ele só se interessava por meninas mais novas, porque às vezes tinha que se estimular, se vocês me entendem, pra poder conseguir realizar os atos com ela, entende? Então é tudo muito óbvio. Eu não quero ficar dando muitos detalhes, mas é tudo muito óbvio nessa história que foi um abuso, sabe? Que ele se apossou dela, por mais que ela tenha permitido, na cabeça dela, ela tenha permitido, mas ele manipulou, ele fez com que ela levasse aquilo como normal, sabe? É um livro muito difícil de falar, muito doloroso e aborda vários temas, não só dela, como das outras meninas também que foram abusadas. Das outras meninas é de forma bem superficial, porque a gente acompanha maiormente pelo ponto de vista da Vanessa, mas dos pais também, que eles se sentem daquele sentimento que erraram com a filha. Acho que todos os pais devem se sentir isso, eu imagino, mediante uma situação dessa, sabe? Porque ela foi mandada para esse colégio interno e os pais se sentem responsáveis por isso e não, sabe, no momento de ter percebido, a mãe se sente extremamente mal, não tem como ser diferente, né? Então aborda vários temas, até sobre a mídia em relação a isso, quando é exposto, quando eles pegam esse tipo de reportagem para ter que elucidar, para ter que falar, como que eles tratam, um pouco até com frieza ou falta de respeito com as meninas, falta de apoio. Muitas meninas não se expõem, esse é até um dos pensamentos da Vanessa, não se expõem sabe que não vai ter apoio, não vão ser reconhecidas, sabe? Às vezes a mídia só quer mais um furo, sabe? Só quer mais um furo, mas não dão o apoio que realmente elas precisam. Enfim, gente, esse livro, ele é muito complexo. Ele tem muitas camadas que você vai lendo, você vai percebendo nas entrelinhas, mesmo assuntos que não são tão explorados, dá pra gente perceber, sabe, o que a autora quer trazer. Eu passei muita raiva com a Vanessa, de tão bem que ela construiu a protagonista, sabe, essa personagem. Ela realmente, ela criou, enraizou esse amor na cabeça dela e ela, não adianta quem falasse pra ela, ela acreditava naquilo que ela formou na mente dela. Eu quero conversar com vocês aqui embaixo, tem muitas coisas pra mim falar, mas eu não quero que fique um vídeo mais longo do que já ficou, sabe? Tem muita coisa e vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Pode acrescentar aqui embaixo pra gente conversar, beleza? E é isso aí, vou deixar minhas redes sociais pra vocês me seguirem e até o próximo vídeo, gente. Tô um pouco cansada, já é o terceiro vídeo que eu gravo hoje. Até mais.